Saudações, caríssimo aluno. Professor André Ferreira, mais uma vez com você em sua jornada em busca da excelência. Vamos dar continuidade ao nosso estudo técnico-jurídico que dá embasamento ao emprego da força na atividade penitenciária. E já estudamos até o presente momento as excludentes de ilicitude, duas próprias e uma imprópria. Estas selecionadas para dar fundamentação ao tema da aula propriamente dita, ao tema do curso, ao emprego da força na atividade penitenciária. Nós tratamos do estrito cumprimento do dever legal e de seus desdobramentos. Dentro dele tratamos das questões de omissão imprópria, de agente garantidor. Tratamos também do poder-dever de agir e de alguns outros fatores que são indissociáveis da atividade penitenciária. Tratamos também de outra excludente de ilicitude própria, que é a legítima defesa. E fizemos uma intelecção profunda juntos, onde eu propus uma hermenêutica jurídica. E depois trouxemos à baila uma excludente de ilicitude imprópria, que é a coação exercida para impedir o suicídio, que está prevista lá no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 146 do Código Penal. E nesta última, nós trouxemos também à nossa intelecção o iminente perigo à vida. E nesse sentido, nós entendemos que as excludentes de ilicitude estão para tirar o indivíduo, o agente, o operador da segurança de uma condição de ter praticado um fato típico antijurídico para uma condição de ter praticado um ato plenamente justificável, principalmente quando existe iminente perigo à vida. Todavia, o emprego da força ele é muito sutil. Conforme eu disse anteriormente em outros momentos do nosso estudo, o fator discricionário está indissociável das nossas ações. E essa discricionariedade, ela passa por um plano muito amplo, por um espectro muito amplo. E se faz necessário não só a repetição da técnica para uma sedimentação, mas se faz necessário também o uso do melhor do bom senso, conforme nós estudamos lá na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando nós falamos dos meios necessários de forma moderada. Eu lancei mãos exatamente dessa expressão, o melhor do bom senso. Exatamente para evitar o que prevê o parágrafo único do artigo 23, que traz o rol das excludentes de ilicitude. Então eu vou ler aqui, pegar mais uma vez o nosso vademecum, o nosso compêndio com todo o arcabouço jurídico. Vou ler o artigo 23 mais uma vez, porque se faz necessário ler esse artigo para compreender o parágrafo único, e na sequência leio o parágrafo único que trata exatamente do excesso punível. Vamos lá? Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Tópico: excesso punível, parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. O excesso punível é um assunto, é uma matéria extremamente complexa, extremamente ampla, que passa por diversos desdobramentos de acordo com o comportamento do agente. Mas eu vou tentar sintetizar e vou propor ao aluno que se debruce no estudo do material disponibilizado, do material escrito disponibilizado na sequência deste vídeo. Mas, em síntese, funciona da seguinte forma. Todas as vezes em que o agente lança mãos da força para se fazer a norma jurídica ser cumprida, para proteger a vida,
para restabelecer a ordem. Existe um momento muito sensível do começo ao fim desse emprego da força. Eu vou citar aqui alguns exemplos que são hipóteses, né? Não digo que fazem parte da crônica penitenciária, são hipóteses para que possamos fazer uma intelecção, para que possamos compreender da melhor forma possível essa questão do excesso, ok? Então vamos lá, dadas as considerações, já falei que são meras hipóteses, então vamos lá. Vamos imaginar então que durante uma ação em que se faz necessário retirar os indivíduos que estão no ponto A para o ponto B, esses indivíduos se encontram dentro de um determinado ambiente confinado e esses indivíduos se recusam a sair. Então, lançando mãos das técnicas e das ferramentas, das tecnologias que são disponibilizadas então ao agente de segurança, o agente de maneira extremamente inteligente, pautado na letra da lei, pautado no protocolo, lança mãos de uma contaminação temporária, momentânea, através do emprego do gás OC, por exemplo, Oleriosin capsicum, o famoso gás pimenta. Qual é o intuito? Contaminar o ambiente para que este ambiente se torne insalubre momentaneamente, para que se torne impossível permanecer nesse ambiente e dessa forma fazer com que os indivíduos que ali se encontram e que se negam a sair, saiam em razão da contaminação. E dessa forma eles são então encaminhados para o ponto B. Então saem do ponto A ao ponto B. Perfeito. Perfeito o emprego. Foi dentro de todo um plano de técnica, de legitimidade, de necessidade, de oportunidade, de proporcionalidade, entre outras questões aí que vão sedimentar e vão, de certa forma, massificar essa fundamentação. Acontece que durante o deslocamento os indivíduos já então sucumbiram e resolveram obedecer à ordem. Um dos operadores envolvidos nessa operação, nessa questão aí de deslocar os indivíduos do ponto A ao ponto B, resolve lançar mãos aí de um bastão e desferir um golpe em um indivíduo que está suscetível ao argumento, que está se deslocando, que passou a obedecer o comando de sair do ponto A ao ponto B. Aí está o excesso. Vou falar agora uma outra hipótese, tá? Agora não estamos falando de um plano coletivo, um plano individual. Digamos que um indivíduo precisa então se apresentar perante a autoridade policial. E aí então chega lá uma requisição para que esse indivíduo seja então retirado lá da sua cela e encaminhado para o setor de inclusão. E lá então ele vai passar pelos procedimentos de praxe, de identificação, e depois ele será encaminhado até a viatura para que ele seja apresentado lá à autoridade policial que o requisitou. E digamos que no momento em que esse indivíduo recebe essa requisição, ele já se demonstra arredio e já se coloca contra. Diz que não vai sair, todavia é uma ordem legal. E conforme já abordamos na matéria do estrito cumprimento do dever legal, todas essas questões que dizem respeito desde as leis ordinárias, decretos, assim como as infraconstitucionais, infralegais, portarias, resoluções, bem como ordens judiciais, todas essas questões são ordens legais e que devem ser cumpridas por você, operador, e por aqueles que estarão sobre a égide do seu comando, do comando da sua gestão, quando assim o for. E aí esse indivíduo então se recusa a sair, diz que não vai sair, todavia se faz necessário cumprir a norma jurídica, cumprir o dispositivo legal, cumprir a ordem legal. E aí entra o operador de segurança devidamente treinado com as respectivas técnicas de mobilização para poder conter o ímpeto agressivo do indivíduo e assim imobilizá-lo e subtraí-lo daquele ambiente e deslocar ele do ponto A ao ponto B para dar prosseguimento ao cumprimento dessa ordem. Ordem plenamente justificada, ação plenamente justificada, o indivíduo foi contido, de repente ele esboçou reações violentas, passou a desferir golpes,
foi levado ao chão, foram aplicadas chaves que inverteram o decúbito do indivíduo, possibilitaram então a algemação, e aí o indivíduo foi levantado e levado do ponto A ao ponto B. Acontece que durante esse transporte, mais uma vez eu saliento que isso trata-se de uma hipótese para demonstrar o excesso. Até o presente momento, tudo está justificado. O indivíduo ele se feriu na queda, provavelmente, ganhou ali um eritrema, um eczema, um hematoma, independente de qual é o nível da lesão corporal, esse indivíduo se feriu, sim. Até aí esses ferimentos, eles são justificáveis por si só. Estão justificados por todos aqueles conceitos que nós já apresentamos no início do vídeo. Todavia, durante o deslocamento, esse indivíduo começa a xingar o operador que está transportando. E o operador resolve, então, lançar mãos de meios de violência para poder cessar o xingamento. E resolve dar socos no rosto do indivíduo. Ou seja, ele saiu daquele plano técnico e passou para o plano do excesso. Aquelas outras lesões que tinham acontecido lá no momento da imobilização técnica, no momento em que o indivíduo passou a desferir golpes contra a equipe, contra o operador, ou seja, no momento em que o indivíduo estava praticando injusta agressão, aquelas lesões lá que estavam plenamente justificadas passam a não estar mais a partir do momento deste soco no rosto, pelo simples fato do agente, do operador, ter sido ofendido por xingamentos. E dessa forma, o operador irá responder na esfera criminal e administrativa pelos atos praticados e pelo resultado naturalístico, ou seja, a lesão corporal. Todas elas, inclusive aquelas que estavam anteriormente plenamente justificadas. O assunto é amplo, ele passa pelo excesso voluntário ou doloso. Ele acontece quando o operador, ao agir sob uma dessas excludentes de ilicitude, ele se excede voluntariamente, que é esse caso aí. Tem o excesso involuntário ou inconsciente, quando o agente ele pratica uma conduta de acordo com as excludentes de ilicitude e derivado de má apreciação ou de falsa percepção da realidade, por exemplo. E nessas ocorrências, caso ele seja considerado inevitável, o operador ele responderá por sua conduta a título de culpa. E se houver previsão legal nesse sentido, tá? Todavia, se o erro for considerado inevitável, a gente não responde pelo excesso. Depois nós passamos pelo excesso exculpante. O que seria o excesso exculpante? É o produto do medo, do susto, ou do ânimo perturbado do agente que pratica o excesso. De fato, não corresponde a nenhuma excludente de ilicitude. Entretanto, o operador ele não responde por esse excesso praticado. As correntes doutrinárias elas se dividem e alguns doutrinadores afirmam que o excesso exculpante afasta o dolo e a culpa. E é por esse motivo que se assemelha ao excludente de ilicitude, porque ele afasta o dolo e a culpa. Enquanto outros doutrinadores defendem que se trata de um caso de inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, é uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade e não da ilicitude. E tudo vai depender da leitura da autoridade policial que vai fazer a análise dessas questões que serão apresentadas a ele. E quando isso pode acontecer? De repente, voltamos à primeira hipótese, durante o trajeto do ponto A ao ponto B, o indivíduo já devidamente dominado, ele esboça alguma reação que pode vir a ser mal interpretada pelo operador, que vai desferir algum golpe, vai desferir alguma das técnicas que possa vir a causar, então, essa lesão. Esse seria um excesso exculpante. Existe o excesso extensivo. O excesso extensivo ele acontece nos casos em que o bem protegido
é inferior ao bem resguardado. E eu vou sintetizar assim: quando se é tirado uma vida para proteger um patrimônio. Tá? Esse é um excesso extensivo. Essa é uma hipótese extremamente insólita, provavelmente não vamos ver aí na crônica penitenciária, todavia se faz necessário para fins de conhecimento técnico. E por isso eu somente sintetizei, né, de maneira extremamente rápida mesmo. Mas agora vamos falar então do excesso intensivo ou excesso dos meios, tá? E ele ocorre quando há um considerável exagero na reação do agente no que tange aos meios empregados. Eu apresentei as duas hipóteses no começo do estudo do excesso exatamente para que possamos, durante a explicação, durante o estudo, fazer analogias, termos uma referência mental para fazer essa respectiva analogia de acordo com cada um dos desdobramentos que podem surgir dessas duas hipóteses. Nessa última modalidade aí, que é o excesso intensivo ou excesso dos meios, essa é uma modalidade que é alvo de muita discussão, uma vez que a amplitude do meio empregado diante da injusta agressão, atual ou iminente, além de subjetivo, ele vai de encontro com o conceito implícito na terminologia, que são meios necessários, tá? Os meios necessários são os meios disponíveis, conforme nós falamos, né? Mesmo porque se a agressão há de ser repelida em momento atual ou iminente, não há tempo de ficar escolhendo entre este ou aquele meio. Existe, evidente, um espectro onde eu tenho determinadas técnicas que fazem parte do pacote, mas não há tempo de ficar discutindo, escolhendo entre esse ou aquele meio, principalmente se a agressão a ser repelida ela é iminente ou principalmente se ela é atual, se ela já está em curso. Então, essa última modalidade, ela sendo aplicada como parâmetro para iniciar uma persecução penal contra agentes, ela já faz parte aí de toda uma questão aí de crônica judiciária. E acredito que, principalmente na primeira das hipóteses, ela pode ser muito bem entendida quando eu falo do emprego do gás-pimenta, do agente Oleurosin capsicum, né, do OC, para tirar os indivíduos do ponto A ao ponto B, né, numa situação de retomada, numa varredura de um prédio e tal. Quando nós falamos, então, do emprego do agente OC, vamos lá, o excesso aí acontecendo. Se os indivíduos já foram transportados do ponto A ao ponto B, já obedeceram à ordem emanada dos seus tutores legais de direito, daqueles operadores de segurança, devidamente treinados e munidos de técnicas e tecnologias, eles já obedeceram e aí se encontram lá. E em razão de xingamentos ou de ofensas verbais, eles são, então, punidos com a aspersão do gás dentro da cela onde eles se encontram agora, e com ela fechada, com a porta cerrada, sem a possibilidade deles saírem de lá. Aí nós temos, então, um emprego indevido e que pode se desdobrar ainda em outras esferas que vão muito além do excesso. E lembre-se, não existe crime de excesso, eu falei isso no começo da aula. Você responde pelo resultado naturalístico das suas ações, ok? Nesse caso, se eu estou causando sofrimento de maneira voluntária aos indivíduos que ali estão, eu vou responder por excesso? Não, o excesso vai me levar a responder a um outro tipo penal, que pode inclusive se enquadrar no crime de tortura. E eu estou usando, evidente, exemplos extremos para demonstrar a importância do conhecimento técnico jurídico para cercear, para poder parametrizar os seus comportamentos, bem como os comportamentos e ações daqueles que estarão sob a égide do comando da sua gestão. Então, imagina lá que, em razão de um uso indevido ou em razão do excesso, você e sua equipe poderão, então, estar incorrendo lá nos termos do parágrafo 1º da Lei 9.455 de 97,
no crime de tortura, tá? E nós temos também nesse ínterim aí uma transgressão ao Código de Conduta para os encarregados da aplicação da letra da lei das Nações Unidas, texto de 1979, que por si só já fundamenta todas essas questões abarcadas até agora e que está disponibilizado aí no material para que você faça uma leitura, aluno, mais técnica, mais tranquila, faça uma intelecção, pratique a hermenêutica que eu ensinei, tente entender o que é que o legislador quis trazer para você, ok? Existem também algumas admoestações a serem abarcadas nesse estudo, todavia nós iremos dar continuidade nessas admoestações, iremos abarcá-las em momento oportuno nos próximos tópicos. Mas em síntese, é isso. Nós tratamos então do excesso punível. Evidente que, como eu disse lá no começo da aula, é um assunto denso, um assunto amplo, que pode dar inúmeros desdobramentos. E aqui eu tentei fazer a síntese da síntese. E mesmo assim, essa aula provavelmente vai ficar com mais de 20 minutos. Mas eu peço então nesse momento que você assista várias vezes, que você faça pesquisa. Não se apegue apenas ao vade-mecum, porque conforme nós vimos aqui, a letra da lei ela tem apenas aqui um parágrafo único no vade-mecum que trata disso. Mas o estudo doutrinário é muito mais amplo. E se faz necessário para você que está estudando para ser gestor, que você conheça. É imprescindível esse conhecimento. Espero ter trazido novas luzes para o seu conhecimento, estar ajudando no seu desenvolvimento técnico profissional. E eu rogo que você, então, pratique e continue a sua jornada. E aí, se você chegou até aqui, parabéns. Nos vemos na próxima aula.